nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mais uma coluna da Segundinha, e a coluna da Segundinha vem após a decisão e com o título dela. Tuna Luso Brasileira, a Águia Guerreira, volta a ganhar um título depois de anos e anos, e para vocês já estão vendo a alegria de Ítalo Souza, e é por ele que eu vou começar dizendo: seja muito bem-vindo, campeão. Valeu, Paulo, Luiz. Nós estamos empunhando a bandeira, comemorando a nossa vitória. Pessoal. Iras, a doca foi pequena ontem, papai. Após 7 tenebrosos invernos, a Tuna está de volta. Graças a Deus. Sucito e pronto. E aí, Luiz? Também tá feliz, né? Também tá feliz, mas... e aí, tá feliz pela Tuna também? Não só pela Tuna, né? Não só pela Tuna, mas vamos deixar isso de lado, porque o assunto aqui é outro, né? Podemos comemorar a volta da Tuna, de um Parazão raiz, mais um clássico, né? Obrigado, Paulo, de novo. Oi, Ítalo, tudo bem? Estamos aqui para comentar um pouco, né, sobre esse jogo. Um jogo de um título muito bom, tanto para a Tuna, para a reafirmação da Tuna, que ela veio para ficar realmente. De um bom jogo dentro do nível da Segundinha. E também vamos tentar montar aqui uma seleção da Segundinha. Vamos brincar com essa ideia aqui. Exatamente. Então, galera, tu queres saber o que os nossos analistas de garra e elegância têm a falar sobre a final do Parazão vencida pela Tuna sobre o Gavião Kika TG e também a seleção da Segundinha montada por eles? Então, eu já te peço, tu já sabes, vem com nós, papai! Meus amigos, vamos logo direto e reto para a final da Segundinha. Vou dar a primazia ao meu campeão da segunda divisão, Ítalo Souza. Ítalo, agora, com o coração em dia, né? Aliviado, me fala um pouco de como foi esse jogo, quem foi o principal, eu vou até usar uma palavra bonita, o principal artífice do jogo. Quem tu destacas? E aí, dá tuas opiniões de garbo e elegância para a galera aqui que acompanha a coluna da Segundinha. Beleza. Ontem a Tuna ganhou de 4-2, né, em cima do Gavião, a valorosa equipe do Gavião. Como o Luiz colocou na abertura, um jogo bem parelho, um dos mais elaborados da segunda divisão, né? Eu comentei com os meninos da agora que 3 jogos da Segundinha, para mim, foram mais tecnicamente mais evoluídos, que foi o primeiro na fase classificatória, Tuna e Caeté, depois na eliminatória das semis, São Francisco e Gavião, e agora Tuna e Gavião. Então, o jogo de ontem foi um pouco parelho. A Tuna teve um maior controle da partida. E os gols do Gavião marcados pelo Tárcio, que é filho do Tarcísio, jogador do Clube do Remo dos anos 90. E da Tuna, né, tivemos gols do Pedrinho, do Daelson, Paulo Rangel. Golaço do Daelson. Golaço do Daelson, né? E para brindar, para coroar essa campanha histórica que o Mr. Robson Melo estava à frente. Tá, mas peraí, foi Daelson, Paulo Rangel, Lucão, Pedrinho, e Daelson, Pedrinho, Lucão e Paulo Rangel. Pronto. Tirando o clubismo do homem ali, da alegria, como é que tu viste aí, Luiz? Do mesmo jeito que ele? Algum detalhe a mais? Depois a gente vai para alguns pontos, né? Da partida, assim, como um apanhado geral. Bom, o Ítalo falou muito bem, realmente, a Tuna teve o maior controle do jogo, mas foi um jogo bem frenético, dentro das circunstâncias. Bom termo, acho que frenético é um bom termo. Os 2 gols do Gavião foram entre os gols da Tuna, então o jogo estava empatado, e eu pensei que esse jogo por um momento ia para os pênaltis, apesar de que eu achava que a Tuna poderia merecer sim ter ganhado dentro do limite, né, dentro do tempo normal de jogo. O Tárcio, que foi revelado pela Desportiva,
fez 2 brilhantes gols de falta. Olha, eu fazia tempo que eu não via um cobrador bater 2 seguidas e 2 no gol. Eu A acho gente que vendo eram bem parecidos. foram É, bem parecidos, mas o segundo gol do Tássio foi um pouco mais longe. E os É, 2 gols foram na gaveta. Não era só passar da barreira, eles foram na gaveta. hoje já é Então, difícil passar da barreira, né? é verdade, é difícil passar da barreira. Mais difícil ainda é ser na gaveta, né? Mas eu queria muito destacar da Tuna o gol do Daelson, que foi um gol. Foi um golaço. Prêmios Puskás paraense. é, Cortou Ah, uns. paraense. Paraense, ó. Tá. Prêmio Puskás paraense. Cortou uns 4, saiu levando e bateu de esquerda ali. Foi realmente um gol muito bonito. E o gol do Paulo Rangel para fechar o caixão. Ele que é o camisa 9 da Tuna, que veio para subir a Tuna e subiu, né? Não só subiu com o título. Cara, assim, eu realmente acompanhei pedaços do jogo. Eu sabia que os meus correspondentes estavam de olho no lance. Então eu conto sempre com vocês. E aqui eu faço o papel mais do cara curioso e do torcedor perguntando. Falaram de um possível impedimento no segundo gol da Tuna. E só para eu entender, há uma virada do Gavião, né? O Gavião faz 2-1, não é isso? E a Tuna empata e faz 3-2 e 4-2. A Tuna abre, Gavião 2-1, daí 2-2, 3-2, né? É isso, só para eu entender. Então tá. isso. Há esse impedimento realmente no segundo gol da Tuna, que é o gol do empate? Assim, claro ou não? Posso começar falando. Foi num lance onde eu fiquei na dúvida, porque eu não conseguia ver se o Paulo Rangel fez o desvio pro Lucão cabecear pro gol. Vendo várias vezes, eu percebi esse desvio do Paulo Rangel e logo daria um impedimento Não, mas no pro gol do campo não é Lucão. nada absurdo. Não, eu não acho que foi absurdo, porque realmente fica na dúvida. Se eu fiquei na dúvida enquanto pessoa que assiste pela TV, imagina o árbitro lá que tem que decidir na hora, sabe? Mas pela TV, realmente, foi um impedimento. E Ítalo, eu queria te perguntar uma coisa. Esse time, eu já estou indo além, tá? Esse time se garante para a primeira? Essa é uma boa pergunta. Obrigado. Em entrevista do Robson Mello, a última entrevista dele, logo depois do acesso, na quarta-feira, ele disse que seria muito importante para que a diretoria ou um futuro técnico manter essa espinha desse grupo de agora. Eu acho que esse grupo se garante, claro, precisa de um pouco de reforço, mas a união desse grupo vai ser fundamental para o Parazão. Porque se a gente pensar que o Parazão já vai começar ali em fevereiro, montar uma equipe do zero agora, eu acho que seria um tiro no escuro. Então, é importante manter essa espinha. Eu acho que é um grupo rápido, um grupo que tem uma certa resistência. Eu acho que se garante na primeira divisão. Tá, e com Eu, detalhe, né? Só eu, rapidinho. E Diz, com detalhe, a Tuna pode aproveitar, se fizer um planejamento legal, voltar com o tempo, se preparar bem e aproveitar que Remo e Paysandu, se tudo correr bem, eles vão até o fim da Série C, né? Então vão voltar meio pouco tempo entre o término da temporada e o início da outra, com uma diferença. O Paysandu não deu férias e o Remo deu. Então tem que ver como é que. Então, o início para esses clubes, além Remo e Paysandu, vai ser importante, né? não, assim, eu só queria também responder a tua pergunta que você fez ao Ítalo. Eu não vou citar os atletas que pertencem à base da Tuna. Eu vou citar aqueles que não são. Vamos lá. O Jader, eu acho que é um bom goleiro para nível e Parazão. Porém, eu acho que ele não fica. Por quê? Um outro cara que também é da Tuna, que é o Paulo Curuá, que também eu manteria, os dois pertencem ao Tapajós. Eu acho que Porque vai eles vão disputar. que vai disputar. Eu acho que eles vão retornar ao Tapajós, mas se a Tuna pudesse ficar com esses atletas, ficaria. A dupla de zaga, o Lucão, também se pudesse manteria, mas o Lucão pertence ao Castanhal. Então eu acho que ele vai retornar ao Castanhal. Boa. O zagueiro, o Renan, esse eu já acho que pode ficar. Não pertence a ninguém. A Tuna, se fosse a Tuna, também manteria. O atleta lateral direito da Elson.
o Meia Luquinha, o Pedrinho e o Paulo Rangel, além do Amorim. Esses eu acho que não tem totais condições de manter e eu manteria. Eu O acho que. Luquinha é Remo e tá emprestado ou ele foi. Não, Não, tá. tá livre, tá livre. Esses eu manteria. Eu acho que a Tuna pode ter algumas peças, mas precisa se reforçar. E aí então entra uma outra parada, né, Ítalo? Não é a Tuna querer manter, é ver se ela tem condições de manter, né? Porque tem muito empréstimo, então, né? E empréstimo É, de rivais da primeira divisão, né? e o diretor de futebol, né, o Éder, conseguiu uma boa equipe de patrocínio para a segunda divisão. Então, se ele conseguir manter essa organização para o Parazão e conseguir um número um pouco maior de patrocinadores, E eu vai acho que isso conseguir porque facilitaria. tem mais visibilidade, né? Tem mais visibilidade. Eu acho que pela primeira vez a Tuna teve patrocínios de peso, assim, né? Nomes, empresas aqui de Belém de peso, para uma segunda divisão, né? Então, se o Éder conseguir, já deixo aqui meu parabéns, inclusive, pela diretoria, pela organização do Éder nesse Como é o nome campeonato. dele? Éder? Éder Pisco. Éder Pisca, o diretor de futebol. O treinador é o Isso. Robson Melo. E uma parada muito bacana, ainda chama atenção, isso não é tão bacana, mas enfim, a gente vai falar do lado positivo. A Tuna retorna à primeira divisão depois de muito tempo, sob a batuta de uma presidente mulher, Isso. que é Presidente Gracietti, Maueste, professora Gracietti. A Isso é primeira muito mulher. legal também, né? É, É a primeira mulher a dirigir a Tuna, dirigir qualquer clube no Pará e Olha, provavelmente do norte do Brasil. olha, isso é muito legal, ainda chama atenção, mas a gente está chamando a atenção pelo lado positivo, eu acho muito bacana. Mas também acho bacana, e aí eu vou deixar para a galera responder aqui, não ter tido, nossa, que fato pitoresco, ter sido uma coisa tipo, bacana, presidência, competência, acho legal também, por um lado, assim. Estamos aqui dando parabéns e pontuando que é a única mulher na Tuna, a primeira mulher na Tuna, a primeira mulher no futebol paraense, então isso é um fato relevante. Falando em presidência e tudo, vamos falar também um pouquinho, depois a gente volta para a Tuna, porque como eu tuitei, eu acho que também foi uma puta campanha do Gavião, acho que o Gavião também é uma história muito legal, eu não poderia estar mais feliz com as duas aves de rapina, tomara que eu não esteja falando uma bobagem, subindo para a primeira divisão do Paraense. Quero ver como é que o Gavião vai fazer, né, para jogar, se vai jogar lá para a banda do Marabá, né? Isso. Mas é Ou, Marabá. ou vai ficar aqui. O Marabá tá fazendo um novo estádio. Tomara que. Porque eu tenho esses meus problemas com a interiorização fake do futebol paraense. Então, mas assim. Mas a minha pergunta é: de Tuna e Gavião, eu enrolei, mas a minha pergunta é essa: de Tuna e Gavião, tem algum jogador que pode jogar no Remo, no Paysandu, no Castanhal, entendeu? Tá, no Remo do Paysandu, vamos lá, porque aí vamos ainda admitir que estão num patamar diferente. Tem? Tem. Poderia começar, porque eu tenho um pouco mais É, é. de conhecimento. O Bambello, que fez o gol, o último gol lá contra o Sport Real, já há especulação de que ele estaria conversando com a equipe com a questão de contratação com o Clube do Remo. É um bom jogador e, inclusive, já está conversando aí com o Clube do Remo. O Daelson, não? O Daelson, ele Ou aquele gol é diferente do que é o Daelson. Não, o Daelson é um ótimo lateral, cara. Eu acho que um dos melhores da segundinha, se não o melhor. Não sei se o Luiz concorda. O Daelson era independente, né? O Daelson, inclusive, ele falou ontem na entrevista, foi muito criticado porque ele largou um time que ia jogar uma Série D para vir para a Tuna a convite do Robson, né? Luiz, eu vou pegar o teu clubismo aí. Ele é melhor do que o Tony? Eu acho que não. Mas Porque ele é bom, ele seria um bom reserva para o Tony? acho que seria um bom reserva para o Tony.
Era isso que eu queria dizer. Até porque o Toninho não tem reserva, e então eu acho que uma contratação regional como o da Elson seria uma boa para Sandu. Ele seria um bom reserva para o Luz? Eu já Porque acho que não. o Remo não tem lateral reserva também. Tem o Alisson. Mas não joga. Porque o Ricardo Luz também não deixa, né? Ah, mas enfim, então ele pode ser um cara visto com bons olhos aí para fazer um, né? Então seria o da Elson, seria o, como é o nome do meia que tu falaste, Ítalo? Bambelo. Bambelo. Eu gosto desses nomes. Eu quero esses nomes no futebol. Não é Douglas Richard, Johnny Walker. Não, é Bambelo, papai. Só dar um complemento, eu também abriria pro Luquinha, cara. Eu acho que o Luquinha, ele foi injustiçado, já é uma opinião minha. Eu entendo que tem gente que não vai defender o Luquinha, mas na minha opinião, eu acho que o Luquinha foi injustiçado. Ele poderia sim caber tanto em Remo quanto em Paysandu. Um outro atleta, dois atletas que eu da Tuna que eu veria com bons olhos. Não, três na verdade. O Lucão, zagueiro, o volante Paulo Curuá e o meia aberto Pedrinho. Eu vejo esses atletas com bons olhos. Do Gavião, eu achei muito bom o Tarcísio. Desculpe, o Tássio. Tássio, filho do Tarcísio. Eu poderia dar uma chance para ver bem como é o jogador, se ele pode suprir a necessidade do time. Bate muito bem falta, já é um ponto muito positivo para o nosso futebol. Porra. E acho que é isso. Então é legal. E outra também, gente, não tá querendo tirar ninguém da Tuna e do Gavião, não. Pelo contrário, é pra gente ver o nível dos caras pra mostrar, ó, tá vendo? Olha aí, não é banda voou, não. Ítalo, quando eu te perguntar daqui a 10 anos, cara, pô, aquele título da Segundinha que trouxe a Tuna, depois de 2, 3 anos a Tuna ganha de novo um paraense, eu tô te ajudando, tá? Tô falando, voltou uma Série C e parará. O que tu Amém. falarias desse título, cara? O que tu trarias, assim, porra, aquele título, é o título de quem? É o título do quê? Entendeu? Olha, eu até falaria uma coisa que o Robson falou e que ele manteve desde que ele foi contratado ali por outubro e tal, mas que ele falou na última entrevista dele. E eu concordei muito com o que ele falou. Eu acho que esse título foi o título de uma reparação histórica ao futebol paraense. Ele falou que o trabalho que ele objetivava era fazer uma reparação histórica com o futebol. Então, se tu me perguntasse daqui a 10 anos, eu vou te dizer, foi o título que tirou a Tuna desses 7 tenebrosos invernos e que abriu possibilidade de eu ver o meu time jogar campeonatos mais longos, mais disputados, possibilidade de jogar com times de fora, enfim. Então, esse título é o título da redenção, né? Porque é uma coisa que eu queria falar no final do vídeo, mas porque a gente fala muito que o Atuna é o time de todo paraense, enfim, o segundo time de todo paraense, mas que aconteceu desde o acesso e no domingo, uma torcida que, por mais que não tenha um número expressivo, mas pessoas que têm a Tuna como seu time principal, o significado daquilo, daquele acesso e da coroação, é inexplicável para essas pessoas. Perfeito. Inclusive, estes que falam. Perfeito. Uma coisa simples que pode ser que não tenha significado para outras pessoas. Quando o jogo foi televisionado e eu pude ver o escudo do meu time e os nomes na lateral, como Perfeito. qualquer jogo de futebol, cara, aquilo é uma felicidade que é difícil de explicar, entendeu? E para todas as idades, tanto para mim, que sou uma pessoa nova, quanto para um senhor que já viu a Tuna ser um dos melhores times do Pará, se não o melhor time do Pará, e ele poder relembrar tudo aquilo com acesso. Então, eu acho que quando tu me perguntas o significado desse jogo, ele tem esse significado, né? De ser um jogo da redenção, entendeu? Acho que foste muito bem. Acho que tu foste muito bem. E acho assim, é o que me causou surpresa. Ó, eu sou o cara que viveu a Tuna rival, tá? Que viveu a Tuna muito boa, que viveu a Tuna sendo fornecedora de jogadores, mas também sendo protagonista,
Mas o que eu olhei com os vídeos que vocês me mandaram, que a gente recebe, que a gente vê, é exatamente isso que tu falaste. A alegria das pessoas torcedoras da Tuna, sabe? Ali, a molecada, a galera mais velha. Porque 5 caras no Mangueirão. Velho, sensacional, 5 caras no Mangueirão, sabe? Numa quarta-feira, 9h30 da manhã. Pô, sensacional. Então, assim, tem muito nisso, tem muito do que eu vejo o futebol. Do que o futebol representa para mim. É isso, cara, sabe? O futebol transcende algumas coisas. Por isso, e por muito respeito à Tuna, eu acho que no primeiro e no segundo coluna, que eu digo, tá na hora, ok, contar com o abraço de todo mundo, mas agora a Tuna tem que passar a não ser gostada mais, para ela retomar a rivalidade mesmo. Pau dentro, vamos, entendeu? Agora, a Tuna foi para a Série D, do mesmo jeito que todo mundo torceu para o Bragantino, ok, então assim, a Tuna representou muito, muito do que eu gosto do futebol, tá? A Tuna me fez ter o acesso da Tuna. A história do Gavião me fez ter um afago no coração diante da maldita geração PlayStation dos infernos que quer destruir o esporte mais espetacular do mundo. Foste bem e eu fiz um desabafo. Tu ias falar alguma coisa, Ítalo, no meio da minha Era só, loucura? é só dizer isso, que, por exemplo, quando a Tuna subiu lá na quarta-feira, amigos bicolores mandavam, pô, finalmente o Paysandu vai ter um time alto. Eu falava, é verdade, vinha para o amigo remista, pô, finalmente um clássico Remy-Tuna, um clássico de verdade, é verdade. Então, eu sei que as pessoas têm a Tuna como segundo, isso é legal, eu abracei todo mundo, claro, virtualmente, né, comemorando o acesso, torcedor do Paysandu, torcedor do Remo e tal. Mas uma coisa que o Murilo falou no Twitter, e eu concordei com ele. Ele falou assim, botou uma foto da camisa da Tuna e tal, e parabéns à Tuna e tal, e ele disse assim, busca o teu espaço, e É me isso. faz te odiar por ser rival do meu time. É Né? isso. Então, é claro que eu não estou aqui negando o apoio, não quero que ninguém Não, torça não, isso, pelo contrário, tu já tá mas, olhando para frente. claro, mas isso que o Murilo falou, eu concordo muito, assim. Era isso. Alguma coisa a acrescentar, Luiz? Não, o Ítalo falou tão com tanta carga emocional, foi realmente de bater. Eu queria bater palma aqui porque ele falou, mas eu não posso, então eu só tenho Deixa que. suas palmas no comentário. Pode deixar suas palmas Vou no deixar, comentário. pode deixar. Realmente, parabéns, Ítalo. O que tu falou aí foi realmente É emocionante. isso. É isso aí. Eu acho que tu te deste. Agora sim, galera. Tuna campeã. Belíssima história do Gavião. Belíssima história. Parabéns à galera de lá. Estamos tentando trazer alguém dos representantes. Então, quem sabe vem coisa boa aí. Uma prorrogação boa da coluna da Segundinha. Parabéns mesmo ao Gavião, porque a Tuna tinha a expectativa da subida e confirmou, depois de muitas decepções. O Gavião superou todas as expectativas. Então são duas histórias distintas e maravilhosas. Está muito bem representado o Parazão 2021. Tá show de bola. Por isso, bora ver quanto desses caras estão na seleção da Segundinha. Eu fiz essa graça para ver se eu consigo botar alguma coisa aí na hora da edição. Vamos do esquema convencional, 4-4-2, 4-3-3. Vocês decidem aí, né? Olha, eu fiz do meu no 4-4-2. Não sei o Ítalo. O Ítalo nem Eu, fez, que ele tava não, loucaço ontem aí, no Corote. Luiz começa e eu vejo quais eu Não, coloco. a gente Eu vai acho por que a gente pode posição. É, mudar. posição. Então tá, Tá. o goleiro para vocês vai ser quem? Jader, né? Tá, Eu pra mim é o. colocaria. Pra mim também é o Jader. Por É o da toda a Tuna. experiência. É da Tuna. Por toda a experiência, segurança, goleiro que já passou pelo Remo, é rodado pelo Inter Paraense, é um bom goleiro. Eu só queria deixar uma ressalva pro Vitor Hugo, do Sport Real, que eu achei aquele goleiro muito habilidoso. Então vamos de Jader Tuna. É isso. Lateral, Daelson, filho de Dael ou não? Eu colocaria o da Elvis. Pra mim Não também é só da pelo Elson. gol, mas por
pela habilidade que ele tem na lateral. Um ótimo jogador. A zaga de vocês ficou como? Fala a tua, Luiz. Bom, eu coloquei, assim, só deixando um ponto claro, eu não coloquei o Lucão porque eu defini os critérios. Primeiro critério, eu não vou colocar ninguém que ficou na primeira fase. Tem bons jogadores na primeira fase. O Pingo, que jogou no Pinheirense. O Mauro, que jogou O no Pingo que é do Isabelense. Remo. Outro assunto, quem fez poucos jogos? O Lucão fez poucos jogos, acho que fez 4, né, Ítalo? Ele fez 4 jogos, então, mas Fez a minha, outro a jogo, minha, né? a minha opinião é que o Lucão é o melhor zagueiro da segundinha, mas eu pelos critérios, eu não coloquei ele. Eu fico com o Renan, da Tuna, é bom jogador, tava no Paragominas jogando bem, se não me engano. E o outro é do Atlético Paraense, que é o Kaique. Kaique, zagueiro de lá, muito bom jogador também. Tu tiraste o melhor zagueiro, que tu mesmo considera o melhor zagueiro da segundinha, tu tirou da tua seleção. Da mesma. Alguns nomes que eu pensei. O Lucão já é fixo, pelo que ele fez. Então ele é teu titular na zaga. O critério do Luiz vai pra casa do caramba, pra tua zaga ele é o titular. Para mim ele é assim o titular. Eu sei que ele jogou, concordo com o Luiz, ele jogou pouco, é verdade, mas levando em consideração os outros zagueiros, eu acho que ele tem se sobressai. Ele e o Renan, mas eu vou colocar da Tuna ele, para não vou escalar o time da Tuna, então vou colocar ele. E o outro eu fiquei alguns nomes. O Felipe, né, que a gente falou no último jogo, que é do Sport Real, eu acho que ele é um bom zagueiro. E o que o Luiz falou também, o Kaique, isso. E entre eles dois eu acho que eu colocaria o Felipe, porque ele foi um dos poucos jogadores que lutou lá naquele... Não, todos, não é isso que eu quero dizer. Mas o que mais se destacou do time. Deu merda aí. Deu ruim agora. Deu ruim, porque foram 4 citados. Não, mas vocês são 2. O Felipe e o Renan. O Felipe e o Lucão. Pois é, e ele citou Kaique e Renan. Temos 4 citados. Sim, tá. Enfim, você aí no vídeo, no comentário, tu define a zaga titular da seleção da segundinha, até porque eu já apanhei muito por seleções de Remo e Paysandu, eu não vou me meter nessa, não. Agora, só uma pergunta aí. O Lucão jogou 4 jogos porque ele não era da Tuna, ele estava machucado, era opção, o outro, e ele entrou depois. Por quê? É porque ele veio do Paysandu. Tá. Ele veio para a parte final já. Ele joga naquele sub-23, né? Isso, joga no sub-23. E assim que acaba a competição... Não é o Lucão que chega esse ano, Paysandu? Ele mesmo, o do Castanhal. Beleza. Esse mesmo. Ala esquerda. Esse jogador, se eu fosse... Disson. Chama esse cara, vai. Faz um teste aí, que eu acho que ele tem um futuro, que é o Ramires, do São Francisco. Bom jogador, pra mim, o melhor... Acho que é novo, tanto que eu não consegui achar a ficha dele. Então acho que ele deve ser da base ou da região ali, de perto de Santarém. E eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que ele foi o melhor lateral esquerdo da segundinha. Ítalo. Vou concordar com o Luiz, eu não quero escalar o time. Maria vai com as outras do cacete, rapaz. Como é o lateral? Quem é o lateral esquerdo da Tuna? Alex Pinho. Tá, então vamos de Ramires? Vou porque eu não quero colocar todo o time da Tuna, senão eu vou me inchar aí nos comentários. Não vou te lixar nada, tá todo mundo apaixonado pela Tuna. Tu quer botar o Alex Pinho? Bota o Pinho, então. Pronto, então a nação querosene se decide a lateral esquerda, mas eu fiquei muito feliz com a tua citação, tá, Luiz? Muito bom, pra galera até ficar de olho de um cara de Santarém, que é uma região também que sempre proporcionou bons jogadores, bons nomes daqui, regionais. Ali, a volância. Eu vou com o Paulo Curuá, é outro que pra mim... Tu é fã dele, né? Eu podia fazer um teste aqui no Remo, olha. É um bom jogador esse aí, pra mim. E o outro é o Mauro. Mauro que não é o Isabelense, que eu citei mais cedo. Esse já é o Mauro do Atlético Paraense. Bom jogador.
Se eu não me engano, é da base deles. É da base lá do time de Paraupebas. E essa é a minha dupla de volante. Eu tinha pensado no primeiro, no Curuá mesmo. Agora o outro, para mim, poderia ficar o mesmo que o Luiz colocou. Nossa volância está definida. Paulo, Xará, Curuá e Mauro. Paulo e Mauro. Vai, os meias. Eduardo Ramos e G2. Olha, eu tô com o Luquinha, porque pra mim o Luquinha foi o melhor meia desse campeonato. Foi brilhante. O Ítalo pode discordar, mas pra mim, muito diferente do ano passado, quando jogou pela própria Tuna. Não sei tanta diferença, mas nesse ano foi o camisa 10 do campeonato. Não tenho dúvida disso. Já em relação ao outro meio, eu já fico um pouco em dúvida. E eu confesso que eu não defini ainda. Eu tô entre o Luiz Fernando do Atlético, bom jogador. Foi titular do América Mineiro um tempo desse. Oh, desculpe, América Mineiro não, América de Natal. Também. Mas eu tô em dúvida entre o Luiz Fernando e o Tarcísio, porque ele jogou muito bem essa decisão. Tássio. Ele jogou muito bem essa decisão. Guardemos o Luquilha. Luquilha tá de acordo para ti, Ítalo? Sem dúvida. Luquinha tá de acordo. Então seria Paulo, Mauro e Luquinha. O quarto dessa meiuca para ti, tu tens? É o teu. Como é? O Jorginho? Ou não? Vai vir outro aí? Eu colocaria o Tássio, né? Tássio, pode ele que Eu acho que é Tássio. Porque. É Tássio. Porque eu acho que ele jogou muito. Ele jogou só um jogo, é verdade, mas ele jogou muito pelo Gavião naquele último jogo. Mas é só esse jogo que ele jogou? É só esse? Eu acho que ele jogou só esse. Eu não acompanhei tanto o Gavião. Ele não era titular do Gavião? Cara, então já saiu. Então ele já saiu dos critérios do Luiz e já foi barrado. Mas pelo Fernando, então, aqui, ó. Pelo jogo de sábado, eu colocaria o Tássio, sim. Domingo. Domingo, tô doido. Domingo, dia 20. Tá, mas sim, então pra ti é Luquinha e Tássio. Pra mim é Luquinha e Tássio. Pra ti é Luquinha e Luiz Fernando. Luquinha e Luiz Fernando. E o Jorginho rodou. Menção honrosa ao Jorginho. Menção honrosa, porque não dá pra colocar 3. Não, pronto. Olha, mas eu coloquei o Pedrinho como atacante. É Pedrinho. Então pronto, não precisa. Então tá, então o teu ataque é Pedrinho e Paulo Rangel. O meu, já adiantando aqui, assim, deixando claro, eu não tinha definido o Paulo Rangel como meu atacante. O Pedrinho, pra mim, ótimo jogador. E eu tinha colocado o Aleilson. Porém, conversando com meu primo e vendo uma frase que ele me disse que pra mim definiu o Paulo Rangel, é que o Paulo Rangel, ele é tanto o vilão da Tuna, por ter perdido 2 pênaltis, por ter perdido lances fáceis, quanto o herói, por ter fechado o caixão várias vezes, por ter conseguido a classificação da Tuna para a próxima fase, na fase de grupos, no caso. Então eu diria que ele é o anti-vilão, né? Ou o anti-herói. A gente fica nessa definição aqui. Mas para mim é Paulo Rangel e Pedrinho. O cara tá mais clubista do que tu, Ítalo. Não, olha, em relação ao Paulo Rangel, eu entendo, concordo com o que o Luiz falou. Mas eu também acho legal a gente levantar o nome do Amauri, né? Que é banco dele. Isso, que é banco dele, mas eu acho que o cara não deveria ficar só no banco, não. Porque às vezes que o Amauri entrou, ele resolveu, assim. Às vezes que o Amauri entrou, ele entrou para marcar. Então eu acho que eu botaria o Amauri e o Pedrinho, que eu já coloquei, né? E o anti-herói e o anti-vilão tá mostrado aqui, né? O nosso amigo Ítalo Tunante prefere o reserva dele a ele. A nação vai decidir, Paulo. Comenta aí, dá a tua opinião. É isso. Não, mas assim, tem algumas certezas, né? Então vamos só repetir aqui. Jader no gol, Jader da Tuna. Lateral direito da Elson da Tuna. A zaga ficou citado 4 jogadores, vocês definem, nação, que é o Felipe do... Esporte Real. Esporte Real, o Lucão
o Renan da Tuna e o Kaique, do Atlético Paraense. A ala esquerda também está aí dúvida entre o Pinho da Tuna e o Ramires, que é uma muito boa lembrança do Luiz do São Francisco. Vocês também definem aí. O meio de campo tá fechado, que é Curuá, né? Mauro e Luquinha. E aberto, isso. E o quarto cara que ficou? É Luiz Fernando ou Tássio. Luiz Fernando ou Tássio. Eu vou desempatar. Se o Tássio só jogou essa final, fica o Luiz Fernando. Porque aí tu também, a não ser que ele seja o Messi, né? Entrou, mas tudo bem, vai. E lá na frente ficou o Pedrinho, também da Tuna, e ficou os outros dois atacantes da Tuna, o titular e o reserva, Paulo Rangel Isso. E o Amauri. E aí vocês mandem de vocês, cornetam as deles, essa seleção é deles, eu não tenho nada a ver com isso. E deixa aí, decide pra gente aí as dúvidas da galera, as citações. É engraçado que não há ninguém do Caeté, né? Só o Tássio. Do Caeté, não, desculpa, do Gavião. Só o Tássio. É porque eu penso muito no Gavião, não com um time com grandes habilidades individuais, mas com grandes habilidades no coletivo. É um time muito coeso, um time muito inteligente. Eu não vejo assim... o Aleilson, né? De uma possibilidade. Tem o Aleilson, E o Tássio, né? Mas se o Tássio jogou só um jogo... E o treinador é o Robson? É o Robson. Eu colocaria o Robson por ele ter conseguido montar uma equipe onde os seus atletas acreditam no propósito, acreditam na Tuna, e não são só atletas, são torcedores também. Torcedores que se não eram antes, se tornaram durante esse Guardaram a Tuna no coração. Tá, menção honrosa ao treinador do Gavião? Também, treinador do Gavião. Vamos lá, a revelação do treinador seria o treinador do Gavião, você sabe o nome dele? Desculpa a minha ignorância. O Luiz sabe. Zeca Gavião. Zeca Gavião. Então vamos aqui. Ele tem um nome indígena, mas eu já não sei pronunciar, né? Então tá. Então Zeca Gavião, menção honrosíssima como treinador. Aí eu queria que vocês me dissessem o craque da segundinha para vocês. Tu já falaste, né, Luiz? Luquinha. Pra ti, Ítalo, o craque. Luquinha, sim. Eu vou de Luquinha, sim. Resumindo a ópera, galera, a segundinha valeu o nosso conteúdo. A segundinha foi um campeonato bacana, não foi, Ítalo? Fora o título, fora a tua alegria, fora tudo. E queria te dar os parabéns de novo, cara, pela volta da Tuna e principalmente pelo depoimento ainda há pouco, que foi perfeito para mim, representou muito o que eu acho do futebol. Parabéns por tudo isso, irmão. E obrigado por ter confiado no canal. Eu que agradeço. Eu agradeço o espaço que o Paulo cedeu, a gentileza com que ele recebeu a minha opinião. Acho que julho, não foi, Paulo? Te mandei mensagem no Twitter, por aí. Nem tinha começado o segundinho, enfim. E o Luiz, que entrou para somar aqui nesse trio, também nos ajudou muito. Eu espero estar de volta aqui, jamais para falar da Tuna na segundinha, mas para falar da segundinha e para falar da Tuna no Campeonato Paraense do ano que vem. Luiz. Bom, Paulo, queria agradecer aí o convite. Foi um prazer estar aqui ao lado de você, do Ítalo, de um amigo, hoje que pode dizer, um amigo tunante meu. É um prazer enorme estar falando sobre futebol pouco visto. A Tuna saiu, espero que não baixe nunca mais, mas ano que vem eu vou estar acompanhando porque eu gosto. Eu gosto desse futebol mais alternativo, sempre gostei de assistir. Queria deixar um recado da FPF, porque que valoriza a segundinha. Vamos fazer uma coisa bacana, vamos tentar dar mais audiência, vamos, como o próprio Ítalo falou em uma outra live, vamos estender um pouco mais a segundinha. E a todos vocês que nos assistiram, queria agradecer. A todos que comentaram, todos que incentivaram, curtiram. O nosso amigo lá da França que comentou com a gente aqui. Obrigado, cara. Foi um prazer enorme estar. O Eduardo está respondendo aqui a sua pergunta. E um até logo, né? Um até logo a esse bloco. E é isso, galera. Galera, pode falar. Inclusive, é claro, a gente não falou isso, mas talvez no próximo vídeo, não sei.
talvez, muito provavelmente, o primeiro jogo da Tuna seja contra o Remo. Então vocês vão ver eu e o Luiz em lados opostos já nos nossos próximos vídeos. É verdade. E outra, Luiz e Ítalo continuam sendo participantes da Nação Querosense. Luiz e Ítalo estarão em vários conteúdos do canal, vários, sobre a Tuna, sobre a Segundinha, não só. Eu garanto para vocês que ano que vem a gente vai estar fazendo isso de novo, começando até antes, desde o início. Então, assim, fiquem tranquilos. E dá essa moral, continua. Pode ser que a gente tenha umas prorrogações boas ainda sobre a Segundinha, gente bacana passando por aqui. Valeu, galera. Coluna da Segundinha, Tuna campeã, a volta da Águia Guerreira, Gavião KTG também, de novo na primeira divisão do Parazão. E o É Nós Queiroz. É nós. Valeu. Tchau.